Nesta sessão, nós vamos começar a parte mais importante, talvez a que você esteja esperando do curso, que é a previsão. Então nós vamos tratar de prever, de olhar para o futuro, né? De olhar para o horizonte usando dados temporais, dados de séries temporais. A ciência, ou seja, a estatística, a machine learning, enfim, tem métodos comprovadamente eficientes para efetuar previsões. Então, quando eu falar de ciência de previsões, eu vou me referir à estatística de uma maneira geral. Então, isso não significa, quer dizer, o fato de existirem métodos comprovadamente eficientes não significa que uma previsão não esteja sujeito a erros. E a gente vai falar bastante de erros e o que quer dizer um erro em uma previsão. Então, por que acontecem erros? Então, aqui a gente vai fazer uma analogia, né? A gente vai fazer uma comparação. Então, imagine um arremesso de uma granada. Você precisa arremessar uma granada. Obviamente que se você vai arremessar uma granada, você quer acertar um local, você quer acertar um alvo, né? Você não vai lançar a granada aleatoriamente, você pode acertar o seu colega, né? Alguém que esteja lutando ao seu lado. Você quer acertar o inimigo em um ponto específico. Só que para saber aonde a granada vai cair, a gente precisa de algumas informações. A gente precisa saber a velocidade inicial do arremesso da granada, o ângulo que ela vai ser atirada, a resistência do ar e a gravidade. Então, supondo que todas essas variáveis são conhecidas e não estejam sujeitas à variação, ou seja, você sabe a velocidade inicial, o ângulo, qual que é a resistência do ar e a gravidade, que é uma constante. Se você tiver certeza, precisão nessas variáveis, você vai conseguir jogar a granada e saber o ponto exato aonde ela vai cair, que está marcado aqui com um X. Porém, o que vai acontecer na realidade? Você vai lançar a granada e algumas variáveis você não conhece muito bem ou elas vão ter um valor que pode variar. Então, por exemplo, a velocidade inicial, ela não vai ser exatamente a velocidade que você planejou. O ângulo, né, você pode não lançar a granada no ângulo correto. A resistência do ar, você até pode medir a resistência do ar, a velocidade do ar, mas de alguma forma ele pode variar, por exemplo, no momento do arremesso. Então, ou seja, como existe uma variação nessas variáveis, o que vai acontecer? Você vai ter uma variação no seu resultado. Você não vai ter mais um arremesso preciso. Então, quando você lança a granada, você, em vez de esperar que ela caia em um lugar exato, você espera que ela caia em uma região aproximada, porque você sabe que há uma variação nos seus valores. Da mesma forma, isso acontece com a previsão. Por que acontecem erros? Então, na Copa da Rússia, em 2018, houveram várias tentativas de prever o resultado. E todas elas erraram. Eu estou falando aqui erraram entre aspas, depois a gente vai entender o que quer dizer o erro. Mas, na verdade, né, tecnicamente, não houve erro. Foi um processo de previsão, considerando algumas variáveis que resultou em uma probabilidade de colocação dos participantes. Então, uma Copa do Mundo, por sua natureza, é um evento tecnicamente muito difícil de prever. Imagine todas as variáveis possíveis que deveriam ser consideradas para 32 equipes em 64 partidas. Além do número grande de variáveis, outros fatores são complicadores, né? Nós não conhecemos todas as variáveis. Mesmo conhecendo todas, a gente não pode colocar todas em um modelo estatístico, pois algumas não são mensuráveis, a gente não tem como medir ela. A gente não sabe quais variáveis são importantes, né? Eu costumo dizer que isso é um processo fundamental da inteligência, tanto da inteligência natural quanto a artificial. Sermos capazes de selecionar as informações mais importantes. E também as variáveis podem mudar depois que é construído o modelo de previsão. Então, a previsão, do ponto de vista conceitual, está sempre errada. Quando você faz a previsão, conceitualmente, ela está já errada.
O objetivo de uma previsão é você tentar minimizar esse erro, tornar o erro menor possível. Mas o quão fácil é prever um evento? Então, por exemplo, se a gente falar do sorteio de uma loteria, é algo que nenhum tipo de previsão de qualquer tipo de modelo estatístico vai conseguir ter sucesso, por menor que seja o sucesso. Não existem dados para nos ajudar a prever, não existem variáveis para criar um modelo. São eventos completamente independentes. Alguns criam, por exemplo, previsões analisando números de sorteios passados, né, o que é uma grande mentira, uma grande falácia, né, porque, como eu disse, os sorteios de uma loteria são completamente independentes entre si. Então, por exemplo, se você vai tentar prever uma loteria, né, você vai ter aí certeza de fracasso, você não tem como. Prever, por exemplo, um resultado de uma partida de futebol é possível, né? Você consegue alguns elementos se aproximar de um acerto de uma partida de futebol. Isso, claro, depende de vários fatores, né? Por exemplo, se você estiver tentando prever o jogo de uma grande seleção contra um time que não tem tradição no futebol, fica mais fácil. Agora, outros eventos, por exemplo, aqui a previsão do tempo, é uma área em que se tem mais sucesso no sentido de tentar prever, tanto por fatores empíricos, pela experiência, quanto pelas técnicas, quanto pela quantidade de dados que existem hoje, né? Não só dados coletados na superfície aqui do planeta, mas também que vem de satélites. Então, como que se faz previsão usando séries temporais? Então, existem três formas principais. A primeira é que é usando os próprios dados. Você vai usar a chamada série temporal pura. Você vai ter apenas a informação da série temporal, os dados que estão vinculados a uma unidade de tempo, e você vai usar alguma técnica buscando extrapolar, buscando enxergar para frente os acontecimentos. Depois tem um modelo explanatório que você usa outras variáveis, por exemplo, com um modelo de regressão linear, mas você tem ali um elemento relacionado a tempo. E por fim você pode misturar as duas técnicas usando um modelo misto. A regressão, ela tem muito em comum com as séries temporais, já como eu falei em alguns momentos do curso. Na regressão em geral, a previsão pode significar extrapolação. Então você tem aqui um modelo de regressão linear. Pode ser que você queira extrapolar os dados históricos que você tem, tanto para frente quanto para trás. Mas, normalmente, você vai usar a regressão para fazer uma previsão dentro do intervalo já conhecido. Já em séries temporais, uma previsão, ela significa sempre extrapolação. Você quer olhar para frente. Não faz sentido você querer fazer uma previsão de um evento que já ocorreu, a não ser, é claro, que você esteja lá fazendo um processo de holdout para testar o desempenho do seu modelo. Mas do ponto de vista prático, você quer prever para frente. Por quê? Porque os eventos para trás já aconteceram, diferente de uma regressão, né, que não tem uma relação com o tempo. Você quer prever um fato. Por exemplo, quanto você vai vender de acordo com a temperatura, quanto vai custar um cliente para o plano de saúde. Então essas são as principais diferenças entre a regressão clássica e as séries temporais. E como eu disse, elas têm muito em comum e a gente pode usar técnicas de regressão para prever séries temporais. É um dos assuntos que a gente vai estudar nessa sessão. Outra questão importante quando a gente fala de séries temporais é que a série temporal, a previsão da série temporal com eficácia só é possível se existir qualquer relação ou padrão entre os intervalos de tempo e que essa relação ou esse padrão possa de alguma forma ser explicado matematicamente. Se tudo que nós temos são dados puramente aleatórios ou até mesmo um passeio aleatório como o do gráfico da tela, qualquer tentativa de previsão terá o mesmo efeito do que uma adivinhação. É a mesma coisa do que você jogar uma moeda ou tentar adivinhar o resultado. Então, o que quer dizer um padrão? Claro que podem existir padrões complexos. Vamos imaginar aqui um padrão bem simples. Você tem aqui os intervalos de tempo e aqui você tem uma medida. Então, imagine que no primeiro ciclo a série
ela tem a leitura aqui de 1. No segundo ciclo, ela tem aqui uma leitura de 2. No terceiro, ela tem aqui uma leitura de 3. Então, óbvio que aqui nós podemos enxergar um padrão matemático, nós podemos criar uma fórmula para explicar essa série temporal, e com isso a gente pode prever que aqui na quarta leg, no quarto intervalo, ela vai estar na posição 4 e assim sucessivamente posição 5 ou 6. Então, as técnicas de análise de previsão de séries temporais, elas buscam identificar o padrão que existe nessas séries temporais, se esse padrão existe, para assim tentar extrapolar, tentar prever o futuro com sucesso, com menos erro. Algumas considerações sobre previsão. Então aqui a gente está vendo uma série temporal. Uma questão importante é que quanto mais distante a observação ocorreu, teoricamente menos relevante ela será para a minha previsão. Ou seja, ela tem um peso menor, né? A suavização exponencial que a gente vai estudar, ela tem isso como princípio básico. Então é isso que essa seta aqui azul está nos mostrando. Quanto mais distante, menos importante, menos influência, teoricamente, este dado tem para prever o futuro. E um outro conceito importante sobre previsão é que quanto mais longe no horizonte eu tentar prever, eu vou ter uma menor previsibilidade e uma maior variação. Isso também é uma coisa, eu diria assim, quase que óbvia, né? Mas às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é extremamente dinâmico, as coisas mudam, né? Elas mudam a cada segundo, a cada hora, a cada dia. Então, se a gente fez uma previsão nesta data aqui, por exemplo, e preveu todo esse intervalo, é bem provável que quando chegar aqui, o mundo real tenha mudado e a previsão ela vai ser diferente. Por isso que normalmente a variabilidade que a gente está vendo aqui através dessas áreas mais escuras, elas vão ser maiores. Quando se faz uma previsão, normalmente ela vem de duas formas. A gente tem um intervalo de previsão e a gente tem o ponto de previsão. Então o ponto de previsão é a previsão específica, a previsão exata que a gente pode ver aqui nesse gráfico. Depois a gente tem os intervalos. Então aqui, neste caso, essa previsão ela tem um intervalo de 80 e de 95. Então o intervalo de 80 é essa região aqui e o intervalo de 95 é esta região aqui. Então o low e o high quer dizer o ponto inicial e final desse intervalo de previsão. Então por que existe esse intervalo de previsão? Exatamente porque as técnicas de previsão estão sujeitas à variabilidade. A previsão normalmente se refere então ao ponto de previsão, a linha azul que a gente está vendo aqui, né, que é a linha central, que normalmente é a média ou a mediana da previsão. O conjunto de valores, o intervalo de previsão também pode ser chamado de distribuição da previsão. Então esses dados aqui também são chamados de distribuição da previsão. Então quando a gente faz uma previsão, se espera que ela esteja nesta linha azul, que é o ponto exato da previsão. Agora, acontece que existe uma grande chance dela estar neste intervalo. Só que mais do que isso, ela pode estar inclusive fora desse intervalo de previsão. Esse limite de previsão quer simplesmente dizer que se o evento previsto ocorrer 100 vezes, em 80 vezes ele deve estar dentro desta área. Ou seja, não quer dizer que ele não esteja completamente fora do intervalo de previsão. Então talvez aqui tenha ficado uma visão um pouco pessimista sobre previsão de séries temporais e sobre previsão em si. Mas o fato é que usar estatística para prever é o melhor que temos. É uma ciência, mas obviamente que não vai acertar sempre. Em muitos casos, modelos estatísticos conseguem taxas de acerto próximos a 100%. Depende muito do tipo de negócio, das variáveis, da quantidade e da qualidade dos dados e, obviamente, do modelo que foi criado.
Nessa nova era que a gente está vivendo, onde cada vez mais temos dados e mais dados, cada vez mais se consegue obter resultados mais satisfatórios com previsões. Qual é o segredo de um bom modelo? Então, o que você deve observar para ter um bom modelo e criar previsões com o menor erro possível? Então, primeiro, avaliar os residuais. Nós já falamos sobre isso, nós já vimos alguns casos práticos de avaliação de residuais. A avaliação de performance, então existem técnicas, métricas que você usa para avaliar performance do seu modelo. Avaliar o desempenho do modelo em si também, a gente vai ver algumas técnicas e algumas métricas. Dicas gerais: residuais e conformidade não indicam por si só um bom modelo, né? Não quer dizer que só porque os residuais atendiam lá todos os requisitos você tem um bom modelo. Um primeiro modelo bom provavelmente pode ser melhorado. Talvez você possa fazer alguma coisa para melhorar o seu modelo, não apenas criando outro modelo, mas às vezes transformando os dados, coletando os dados, incluindo novas variáveis. E uma outra premissa importantíssima é que inteligência inclui a capacidade de escolher as informações relevantes, que é a seleção de variáveis ou a seleção de atributos. Se a gente está tratando de séries temporais, de previsão de séries temporais puras, eu tenho apenas uma variável e essa frase pode ser considerada. Agora, se a gente está falando de regressão, que eu posso ter muitas ou várias variáveis, nem sempre, quer dizer, provavelmente eu incluir todas elas não vai tornar o meu modelo melhor. Eu tenho que ser capaz de selecionar quais são as variáveis mais importantes para tornar o meu modelo melhor.